muitos dos meus telespectadores já perceberam pelas imagens em que cidade nos encontramos. Bom, e para os que ainda não perceberam, eu vou dar mais uma indicação. É o famoso Galo. Acho que toda a gente sabe que em Portugal a terra do galo é Barcelos. Bom, este galo que eu lhes estou a mostrar é um galo já muito turístico, com os coraçõezinhos nas asas. Ninguém tem coração na asa, com uma crista muito grande. Agora, antes deste galo, que é um galo que tem para aí, a invenção disto tem para aí 40 ou 50 anos, já havia galos em Barcelos. Vou-lhes mostrar um galo dos princípios. É um lindo galo. Os pequenos assopravam aqui, isto é um apito. Também se podia pôr à mesa, punham-se aqui os palitos. Isto é um galo que já tem cerca de 100 anos. Antes deste galo vou-lhes mostrar outro. Isto é uma moldagem de um galo romano que está no Museu do Louvre e peço-lhes que reparem que eles são bastante semelhantes. São bastante semelhantes. Este é um galo gaulês. E ainda há um quarto galo de que eu lhes quero falar. Se repararem bem, aqui nesta coluna lá em cima está um galo. Está um galo, abaixo do galo está um enforcado e abaixo do enforcado está o Senhor Santiago da Galiza. Conhecem-no muito bem? Cá vem, olha o bordão de peregrino. Cá vem aqui a cabaça que ele levava atada ao bordão e aqui é a vieira, é o peregrino. Isto é uma história realmente bonita porque é uma história do ciclo da peregrinação a Santiago. A história é mais ou menos esta. Vinha um peregrino francês, devia ser gaulês, visto que o galo é que o salvou. Era um belo rapaz e à noite, já muito cansado, foi dormir a uma estalagem. E a estalajadeira agradou-se do rapaz. Era uma bela figura, uns músculos magníficos. Então não é que a estalajadeira quis dormir com ele. Mas ele, que era muito devoto do Senhor Santiago, vinha para rezar, não vinha para pecar e, portanto, nada de pecados. E a estalajadeira resolveu vingar-se. Olhem que, quando uma mulher quer vingar-se, é difícil escapar à vingança. Já dizia um grande juiz, um juiz que se chamava Salomão. Ainda hoje são famosas no mundo as sentenças do juiz Salomão. E uma das sentenças que ele deu foi esta: mais vale um homem viver no deserto e não ter água que encontrar no seu caminho uma mulher vingativa. Pois o pobre do Romeiro achou uma mulher vingativa. E como o rapaz lhe fez aquela desfeita, ela, quando ele dormia, pegou nos talheres de prata, sem ele ver, meteu-lhes no alforge. Quando de manhã o rapaz pagou a sua conta e ia a sair, ela, aqui del rei, que é ladrão, chamou as justiças, abriram o saco do rapaz e estavam lá os talheres de prata. Ele contou, não fui eu que lá os meti, mas quem é que ia acreditar nisto? Vem o juiz, e o juiz mandou logo enforcá-lo, que nessa altura assim, quem roubava era enforcado. O rapaz não sabia como havia de se defender, mas pediu ao Senhor Santiago, que está aqui, que lhe valesse. E então disse ao Senhor Santiago, porque estava o juiz à mesa a comer um soberbo galo, um galo corado, era o galo, e o rapaz disse: Santiago, falei que aquele galo, diga que eu estou inocente. Então, mal o rapaz disse isso, o galo assado põe-se em pé, dá um cocorocó como se estivesse vivo
E o juiz convenceu-se, claro, o juiz percebeu que um galo assado para cantar é porque o rapaz estava inocente. Esta lenda é curiosa, porque, é claro, apresenta o galo como quem revela a verdade. E não é a primeira vez, o galo tem muito prestígio, muito prestígio. Eu não gosto aqui de falar de bichos, acho que este programa, o bicho não é propriamente o tema do meu programa, mas é um animal cheio de prestígio. Sabem que, até no Novo Testamento, quando São Pedro sentia a sua fé vacilante e estava aflito, medroso, para negar que fosse discípulo de Cristo, e aí ouviu o galo cantar nos primeiros clarões da madrugada. Era o galo a aconselhá-lo a ser verdadeiro. O galo foi sempre isso, o anúncio da manhã, a manhã que desterra a treva, e a treva representa a morte, a luz representa a vida, e o galo é, portanto, o mensageiro da vida. Aqui, este galo de Barcelos, que está nesta coluna é uma coluna românica, parece que estava no campo da Forca e veio para aqui, naturalmente estava ali para mostrar aos pobres dos enforcados que até ao fim podia cantar um galo, podia haver ainda uma última esperança. Este padrão é o padrão da última esperança. Eu não sei se alguma vez o galo cantou, porque aqui o juiz tinha muita força e quando mandava enforcar, enforcavam mesmo. Já que lhes falei do enforcado, vou agora passar a falar-lhes no juiz que o mandou enforcar. É aqui a casa que agora está na nossa frente, o famoso Solar dos Pinheiros, era a casa do juiz, era o ouvidor do Conde de Barcelos, Dr. Pedro Esteves, que vivia ali. Bom, e a mim faz-me uma certa espécie. Como é que um magistrado pode fazer uma casa tão grande? Uma casa enorme, com 2 torres, aquilo parece mais o palácio do Marquês que a modesta residência do magistrado. Bom, seja como for, era a casa do juiz. Não é por isso que eu não gosto assim de juízes com casas muito grandes, não gosto. Agora, vou-lhes falar nisto, é porque isto tem um pormenor que revela um dos aspectos de crendice, de superstição, de falta de sentido crítico. Impressionante. Vê junto, não sei se vê na linha do telhado, há um pormenor, o pormenor representa exatamente isto. Um homem que tem barbas e que está com as mãos, num ato de desespero, a arrancar a barba. Isto de puxar pelas barbas, de se pelar, era um sinal de desgosto, de amargura e de luta, era um sinal medieval. Quando uma pessoa queria mostrar um grande desgosto, puxava pelas barbas e pelos cabelos. É, portanto, um homem desesperado que além se representa. Qual é a lenda? A lenda é esta, dizem que aquilo é o Barbadão. Ora, o Barbadão era um sapateiro de Veiros no Alentejo. Tinha uma filha muito bonita, a Inês Pires. Bom, a filha era tão bonita que o Dom João, mestre de Avis, que veio a ser rei de Portugal, Dom João I, passou por lá, agradou-se daquela linda Inês e pronto, olha, agradou-se dela e fez-lhe um filho. Fez-lhe um filho que veio a ser o Conde de Barcelos, Dom Afonso, que depois de Conde de Barcelos foi feito Duque de Bragança, porque esse filho do mestre de Avis e da linda menina de Veiros, filha do Barbadão, esse menino
veio a casar com uma filha do condestável Dom Nuno Álvares Pereira, e foi essa a origem da Casa de Bragança, que veio a reinar em Portugal. Bom, pois bem, a lenda é que este homem desesperado representa o sapateiro de Veiros, indignado com a injúria que o mestre fez de ir para a cama com a filha dele. Vejam, isto conta-se ainda hoje, é isto que vem nos guias turísticos. Reparem, este homem que fez o palácio, era aqui um vassalo do Conde de Barcelos. O Conde de Barcelos é certo que pelo lado da mãe era neto do Barbadão, do sapateiro. Mas também é certo, pelo lado do pai, Dom João I, era neto de El Rei Dom Pedro. Era, portanto, um homem de sangue real. E não gostava nada que lhe falassem do outro lado. Era uma injúria lembrar-lhe que era neto de um sapateiro. Era, portanto, impossível, completamente impossível, que o magistrado ao seu serviço fosse pôr aqui, na face da sua casa, a lembrança do Barbadão. Era a única coisa que aquilo não pode ser, é o sapateiro de Veiros. Apesar desta evidência, ainda hoje se conta a mesma história. Aquele homem desesperado a arrancar as barbas é o pobre sapateiro do Alentejo, cheio de desgosto pela desonra da filha. Essa figura do primeiro Duque de Bragança é realmente uma figura curiosa e mal conhecida. O principal, pelo menos o melhor livro que se escreveu sobre ele é este. É um livro que não teve grande difusão, mas é uma das obras da historiografia do nosso tempo, para mim, mais valiosas. Apresenta o Dom Afonso em todos os seus aspectos, nas várias fases da sua vida. O único aspecto que eu agora queria recordar é já uma altura em que ele era velho, porque, como já lhes disse, ele casou com uma filha do condestável Nuno Álvares Pereira, e daí teve 3 filhos. O mais velho era o Conde de Orém, um homem muito orgulhoso, que morreu solteiro. O segundo era o Conde de Arraiolos, que vem a ser o segundo Duque de Bragança, Dom Fernando, e a terceira, uma Dona Isabel. Uma Dona Isabel casou com o infante Dom João e ficou ligada, claro, à família real portuguesa. Mas depois enviuvou dessa mulher, enviuvou e já estava velho, tinha passado os 50, estava pesado, já... Nessa altura, aos 50 anos, um homem estava muito passado. Quando o pai, Dom João I, quis que ele casasse com uma jovenzinha de 12 anos, uma menina apenas saída da infância, uma menina que era a Dona Constança de Noronha. É essa mulher que o povo chamou durante longo tempo a Condessa Santa. Condessa porque era Condessa de Barcelos. Depois, quando o marido foi feito duque pelo infante Dom Pedro, ela ficou Duquesa de Bragança. Mas é curioso, ela própria nunca disse que era Condessa. O povo de Guimarães, onde ela viveu uma grande parte da vida, sempre a conheceu por Condessa, a Condessa Santa. Vejam a história de uma menina de 12 anos, casada com um velho já inválido, que não teve já filhos dele, com os enteados da idade dela. Eu penso que até o Dom Afonso, Conde de Orém, era mais velho do que ela, o Dom Conde de Arraiolos andaria pela idade dela. Nunca gostaram dela, porque é claro, quem é o filho que gosta ver o pai velho casado com uma senhora nova, nunca gostaram dela. E ela viveu tristemente
numa completa solidão. O marido morreu e ela sobreviveu-lhe longamente, longamente. Tinha uma grande fortuna e toda a vida, tudo quanto tinha, o deu aos pobres. Andava por estes caminhos aqui do Minho, de aldeia em aldeia. Andava com criados, levavam para o Palácio de Guimarães os doentes, os leprosos. Recebia ali os peregrinos de Compostela. Ela conhecia os peregrinos, passavam muito nesta ponte. Era ali que ela lhes matava a fome e lhes sarava as chagas. Ela própria, aquele jardim que hoje está diante do palácio, fez ali um horto com plantas medicinais e tinha médicos físicos que, com aqueles bálsamos, curavam todas as feridas e consolavam todas as misérias. Viveu inteiramente assim a vida inteira, morreu com fama de santa. Eu estou-lhes a dizer isto, como os meus telespectadores sabem, os meus programas são gravados com muitas semanas antes de serem exibidos. Estou-lhes a contar esta história de uma princesa que foi santa e viveu inteiramente para os desgraçados, numa altura em que o mundo está comovido com duas histórias de generosidade. Uma, a princesa de Gales, que morreu tragicamente faz agora poucos dias. Outra, a Madre Teresa de Calcutá, que está ainda a aguardar o funeral, que será dentro de 3 dias. Ambas foram santas, tão santa como a nossa Duquesa de Bragança. Às 3 se pode aplicar o título daquela canção que o Elton John cantou, uma canção que em português quer dizer mais ou menos isto: a chama e a ventania. A chama é a caridade pessoal quem a acende, mas é a ventania que a apaga ou a conserva. E a nossa princesa santa, a ventania, foi adversária. Quando morreu, não tinha filhos, não tinha amigos, não tinha partido, não tinha imprensa, não tinha ninguém que falasse dela e caiu no mais completo esquecimento. Eu acho que foi a Providência que colocou esta minha vinda a Barcelos, neste momento em que toda a Europa culta está tão comovida. Venho também lembrar uma vela de santidade que ardeu aqui no Minho e que o vento do tempo apagou. Bom, mas é claro que a história de Barcelos não se limita às lendas do Galo, às memórias do Duque de Bragança ou à recordação da Condessa Santa, não. E é uma história que merece ser recordada. Esta terra das origens pouco se sabe. É certo que no século XII Afonso Henriques já lhe dá um foral. No século XIII isto é bastante rico para que o rei Dom Dinis tenha feito aqui a cabeça do primeiro condado português. A primeira vez que houve um condado com terra é o Condado de Barcelos. E o Dom Dinis faz isso para dar esse título de Conde de Barcelos ao principal fidalgo da sua corte, ao Mordomo Mor. Mordomo Mor é o primeiro dignitário da corte real. Bom, devo dizer que é um fator negativo, porque desde o momento em que isto é um condado, as rendas vão para o conde e tudo quanto isto produz sai da terra e vai para a casa condal. É claro que os condes não residem aqui.
Em todo o caso, e apesar de Barcelos sofrer a pressão da vizinhança de Braga, a ilustre Braga dos arcebispos, ou de Guimarães, uma cidade com uma forte burguesia, ou estar perto do litoral, apesar disso, Barcelos cresce constantemente e dá-se esta coisa estranha. Em 1928, como sabem, em 1928, é no primeiro pós-guerra, é um período de grande declínio de toda a economia em Portugal, tudo parece descer, menos Barcelos. É em 28 que sai um decreto que diz isto, atendendo a que Barcelos tem uma população e um desenvolvimento urbano-industrial superior a algumas cidades do país, a vila de Barcelos é elevada a cidade. É curioso como é possível, em 28, Barcelos estar a progredir. E a resposta está nisto. A gente de Barcelos. Eu vim falar despropositadamente aqui, neste lugar, é um centro de artesanato. Dizem, aqui há muito barro. Oh, meninos, barro há em toda a parte. Aqui, além de barro, há talento. Eu peço que reparem, eu estou aqui junto de algumas peças. Olhem o que há de... Isto é uma peça que representa o nascimento do mundo, o Adão e a Eva, é claro, e a cobra que foi a culpada. Vejam-me esta peça, que é o que tem de espírito, de graça, de humor. Bom, mas mostro-lhes duas, mas há aqui centenas de peças dos artesãos de Barcelos, que é com toda a razão considerada uma das grandes cidades do artesanato português. E o que se dá com o artesanato dá-se com muitas outras coisas. Barcelos vive hoje de numerosas pequenas empresas ou médias de tecelagem. Tecelagem de quê? De fibras que aqui não há, de atividades comerciais individuais. Não são grandes capitais, aqui não há minas, não há ouro, não há prata. Há uma riqueza maior. Há a gente de Barcelos. A propósito, eu estou aqui a falar-lhes dentro de uma torre. Nesta terra há muitas torres. Eu queria, a esse respeito, fazer um comentário. Não vamos agora ver as outras torres, porque, no fundo, elas são todas iguais. Esta que está diante de nós é a torre da igreja de Manhente, aqui muito perto de Barcelos. A igreja, como veem, tem ainda um lindo portal românico do século XII ou XIII, aquelas 4 arquivoltas, todas com motivos geométricos, são realmente uma obra-prima. Mas o que é curioso é a torre. Esta torre não é para dar horas, não tem sinos. Ela estava outrora ligada à igreja por um passadiço. Portanto, a torre só servia para defender a igreja. Mas defender a igreja de quem? Bom, a torre é provavelmente do século XIII, talvez do período dionisino. Nessa altura já não havia mouros. Não havia também aqui nenhum castelo. Então, para que era a torre? Era exatamente para poder defender as pessoas da igreja no caso de serem atacadas. E atacadas por quem? Bom, nos grandes motins populares, os povos rebeldes levavam tudo a ferro e fogo. Era para o caso, naturalmente, de assaltos de bandidos ou de revoltas. Era uma defesa. Defesa que foi sempre preciso estabelecer quando há quem tenha e há quem não tenha. Porque, naturalmente, quem não tem pretende ter e quem tem não quer deixar de ter. Isto para lhes dizer que a existência de torres de defesa liga sempre a desigualdades de fortuna. É para
defender campos opostos que se fazem as torres. Claro que a Revolução Francesa veio acabar com essa situação. Isto era feudalismo, veio a Revolução Francesa, não senhor, agora liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, era aqui que eu queria introduzir uma reflexão. Agora já não há torres, mas as pessoas que têm muito residem em bairros protegidos com entradas onde toda a gente é identificada e com um pessoal de defesa a que se chama os seguranças. Pensem, os seguranças, toda a gente já ouviu falar em seguranças, agora fala-se muito em seguranças. Quando eu era novo, chamava-se-lhes guarda-costas, mas depois ninguém quis parecer que enfim, tinha costas para guardar, então guardar as costas, porquê? Acabaram os guarda-costas. Mas nessa altura aparecem uns outros a quem se chamava gorilas. Gorila era um nome odioso, gorila. Ninguém gosta de andar na companhia de gorilas. E agora chama-se-lhe seguranças. E há exércitos de seguranças. Seguranças, volto a perguntar, de quem contra quem? Seguranças porquê? Quem vive nos tais bairros que têm seguranças são as pessoas que têm muito. E os seguranças destinam-se a segurá-los daqueles que têm pouco. Bom, mas a Revolução Francesa anunciou a liberdade, a igualdade, a fraternidade. Onde é que está a tal igualdade e, sobretudo, que é feito da fraternidade?